de hoje. Pastor Reginaldo, fique à vontade. A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz em estar aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que seu Espírito fale aos nossos corações. Quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. O texto narra quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus e tiveram uma surpresa de encontrá-lo vazio, porque o Senhor havia ressuscitado. E a mensagem que elas ouviram do anjo que estava ali foi uma mensagem muito interessante, porque ele disse para elas irem e anunciar o que elas haviam visto. Irem e anunciar que Jesus não estava mais ali. E a ordem era que elas anunciassem aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro, pelo que houver acontecido, pelo fato de ter negado a Jesus, entristeceu seu coração e não queria mais estar junto dos discípulos e foi pescar, foi seguir a vida, voltar à sua atividade normal, que era pescador. Mas a mensagem era que aquela notícia fosse dada também a ele. Isso nos mostra que Jesus não abre mão de Pedro, que Jesus não abre mão de ninguém. Isso me deixa feliz até, porque eu sei que Jesus não abre mão de mim. E Ele nos ama apesar de nós. Apesar de sermos quem somos, Ele nos ama. E nos ama com amor extraordinário. É um amor que nós não merecemos. É graça de Deus. É graça. E Pedro, apesar de ser um homem bom, trabalhador, sua profissão era pescador, seu irmão André era casado, natural de Betsaida, morava em Cafarnaum, às margens da Galileia, mas era um homem que tinha grandes ambiguidades, grandes contradições em sua vida. Eram muitas contradições que havia em seu ser. Assim como também muitos de nós. Pedro era um homem bom, era uma pessoa boa, de uma família boa. Porém, a sua constância
em relação à sua fé, oscilava. Uma hora, ele demonstrava coração quebrantado, consciência de pecado, indignidade e também incredulidade. Em Lucas, capítulo 5, versículos 5 ao 8, nós podemos ver isso. Quando Jesus aparece para ele, ao que disse Simão, no versículo 5, mestre, trabalhamos a noite toda, quando o Senhor mandou que ele lançasse a rede. Ele falou, a gente trabalhou a noite inteira, e não aconteceu nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou então jogar a rede. Já que o Senhor diz para fazer isso, eu vou fazer. E no versículo 8 ele disse, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Há um tempinho atrás ele havia duvidado do que Jesus disse, mas fez porque o Senhor falou, então vou fazer para ver no que vai dar. Mas agora ele reconhece a sua indignidade, reconhece o seu pecado e se prostra diante do Senhor. E assim era Pedro em diversas outras ocasiões. Uma vez, quando o Senhor perguntou, o que dizem de mim? O que estão falando de mim por aí? Quem estão dizendo que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação do Espírito Santo e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele proclama que o Messias é o Cristo. Ele proclama que Jesus é o ungido de Deus. Que ali era o cumprimento da profecia, das profecias do Antigo Testamento. E ele proclama isso inspirado pelo Espírito Santo. Mas a gente lê um pouco abaixo, esse fato está registrado em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16. Veja só o que está escrito aqui, Mateus 16, a partir do versículo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No 17, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas, nos versículos seguintes, no versículo 18, ele diz que Pedro, ele diz o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 22, e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá, quando Jesus estava falando sobre a cruz. E Jesus olha para ele e disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Um tempinho antes, ele recebe uma revelação do Espírito Santo e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E um pouquinho depois, Jesus olha para ele e fala, afasta-te de mim, Satanás. Ele tinha essa ambiguidade. E veja bem, que isso era da natureza dele. Por falar sem pensar, não deu a Jesus a primazia que ele merece na ocasião da transfiguração de Jesus. Ele viu a glória de Deus, mas ele não deu a glória devida ao Rei da glória, a Jesus. Ele não deu a glória devida a ele. Veja bem, isso está em Mateus 17, 4 e 5. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Pedro, ele estava preocupado com aquilo tudo lá, com a transfiguração, Moisés, Elias, aquela história toda. Mas esqueceu-se que ali estava presente o Rei da glória, o Senhor dos senhores. O Senhor Jesus estava ali.
Em Mateus 26, 35, 69, 70, ele dá demonstração de covardia e de coragem ao mesmo tempo. Em João 21, 3 e também no 15, fuga e declaração de amor. Ele foge, diz que não conhece Jesus, depois, quando encontra com Jesus, ele diz, eu te amo, quando ele é interrogado por ele. E assim segue a vida de Pedro, com essas contradições. Mas o Senhor o amava e não abriu mão dele. Quantos de nós temos a natureza difícil? Somos duros, somos difíceis de lidar, muitas vezes até com essa natureza ambígua. Ora choramos, ora coração quebrantado, mas ora exaltado, orgulhoso. E aí por aí vai, mas o Senhor nos ama. E Ele não abre mão de nenhum de nós. Pedro, ele, nesse texto que nós lemos, ele tinha se ausentado dos discípulos, da presença dos discípulos, pelo que houve quando ele negou a Jesus. Então ele entristecido, agora ele já não queria mais ficar junto dos discípulos. E veja bem algumas características interessantes que nós podemos observar aqui em Pedro, e o que aconteceu para que ele pudesse, neste momento da sua vida, experimentar essa tristeza, essa queda, neste momento de sua vida. Hernandes Dias Lopes, ele enumera algumas coisas que eu achei interessante aqui neste texto. Uma das coisas que fez com que Pedro pudesse cair foi a confiança exagerada em si mesmo. Mateus 26, 35, nós podemos ver Pedro dizendo o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. No versículo, em Marcos, capítulo 14, 31, em Lucas 22 e 33, ele fala a mesma coisa. Ele confiava em si mesmo. Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu sou forte, eu sou bom, eu estou contigo. Mas ele era pó. E ele tinha que entender isso. Ele tinha que entender quem ele era. Ele teve uma confiança exagerada em si mesmo. Eu posso, eu não vou negar-te, eu vou contigo, eu. E quantos, hoje em dia, por aí, coloca o seu ego acima de tudo? Eu sou, eu faço, eu não faço. Mas nós devemos entender que o Senhor é em nós. Aquilo que nós somos, que podemos fazer, podemos, mas não podemos negar que o Senhor Jesus é sobre todos. Não podemos negar que nós somos pó. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele. A segunda coisa é que ele considerou-se melhor do que os outros. Em Marcos, capítulo 14, versículo 29, ele diz: ainda que todos se escandalizem, eu? Jamais. Todo mundo pode fraquejar. Todo mundo pode negar-te. Mas eu não. Eu não faço de jeito nenhum. Eles podem se escandalizar, eu não. Seus discípulos não são tão confiáveis assim, mas eu não sou homem de fraquejar. Pode contar comigo. Para o que der e para o que vier. Quando eles se acovardarem, eu estarei aqui. Era o que ele pensava em seu coração. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, confiar-se em si mesmo, nas suas próprias forças. Nós devemos confiar em Deus, porque Ele é que tudo pode. Nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é a nossa força. É o Senhor que é em nós. Pedro também foi capaz de orar
e vigiar numa hora crucial da vida de Jesus. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar no Getsêmani, nenhum deles oraram. Enquanto Jesus orava, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Não oraram, não vigiaram. Nós não podemos fazer assim. Temos que orar constantemente, vigiar constantemente, para que não caiamos em tentação. Porque quando nós oramos e vigiamos e oramos, nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Senhor. Alguém disse que quando eu trabalho, ou quando eu faço, eu faço. Quando eu oro, Deus faz. Quando eu oro, é com Ele. É Ele que faz. É o Senhor que é sobre nós. Pedro, ele neste momento aqui foi incapaz de orar junto com o Senhor. Foi a única vez que Jesus pediu solidariedade dos discípulos e eles fracassaram nisso. Não oraram juntos. Não estavam juntos no mesmo propósito, na mesma convicção. Precisamos estar juntos como igreja. Precisamos orar como igreja. Não pode ser oração só de um ou de outro. Isso é bom individualmente, mas como igreja temos que fazer junto, e esta é uma igreja de oração. E nós não podemos deixar que isso morra ou que isso se apague. Nós precisamos orar constantemente, vigiar, para que nós também não caiamos em tentação. Pedro também perdeu o controle emocional. Em João 18:10, quando ele desembainha sua espada e corta a orelha de Malco, Pedro perdeu o equilíbrio e não discerniu a natureza daquela batalha. A nossa batalha não é uns contra os outros. A nossa batalha é contra as hostes espirituais. E naquele momento, naquela situação, havia algo muito maior do que travar uma batalha com aqueles que queriam prender a Jesus, porque aquilo que estava acontecendo ali era algo acima do que eles imaginavam, e eles não tiveram discernimento disso. Era sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte de Jesus, e não era uma batalha de uns contra os outros. Ele não teve domínio próprio. Jesus mostra para Pedro que aquele momento era o momento da cruz, era a hora da cruz. E não era a hora de tirar a espada e sair para batalha física, um contra o outro. Quantas vezes, queridos, como discípulos de Jesus, nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós com palavras agredimos? Quantas vezes com gestos, com atitudes? Não entendendo que a nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta hoje é contra as hostes espirituais da maldade. O nosso adversário tem prazer quando a igreja de Jesus está fazendo que uns fiquem contra os outros. Quando as pessoas estão umas contra as outras. Isso, o nosso adversário tem prazer. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é uns contra os outros, mas contra as hostes espirituais da maldade. E nós temos que ter o discernimento quando uma coisa acontecer. Nós temos que ter discernimento quando formos confrontados. Nós temos que ter discernimento que há algo que quer impedir que a obra de Deus avance sobre a face da terra. E é por isso
que Satanás coloca no coração uns dos outros? O desejo de guerrearem uns contra os outros, sem discernirem o que está acontecendo, sem discernirem que é algo espiritual. Veja bem, queridos, que uma outra coisa que Pedro fez, seguiu a Jesus de longe. Seguiu a Jesus de longe. Quando Jesus foi levado para o julgamento, ele seguiu a Jesus de longe. E por isso foi se tornando vulnerável. O mesmo Pedro, autoconfiante de antes, agora já não cumpre as suas palavras. Ele foge na hora que Jesus é preso. Infelizmente, por aí afora, muitos não querem perder a Jesus de vista, mas não assumem o compromisso com Ele. Não querem o risco do discipulado. E outros chegam a perder as suas convicções. E aí ficam como que aquele jovem em cima da janela. Não decidem. Seguem a Jesus, não querem perder Jesus de vista, mas também não querem compromisso. Não querem, de fato, assumir responsabilidades. Isso é importante para a obra do Senhor. Isso é importante para o ministério. Em muitos lugares, a gente vê que hoje acontece de o pastor ter dificuldade de encontrar alguém que lidere um departamento, alguém que faça algum trabalho na igreja, porque todos só querem participar do culto no domingo à noite, mas não querem um compromisso. Quando você chega nele, ele diz: não, pastor, eu estou por aqui, mas deixa só eu vir mesmo aqui, não se preocupe não, deixa, eu vou estar por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Mas aí quando você vai lá, ele diz: não, deixa para outro dia, chame outro. Em muitos lugares isso acontece. Mas nós precisamos ter compromisso com Jesus. E ter compromisso de Jesus é também ter compromisso com a igreja. Nós não fomos chamados para seguir a Jesus de longe. Nós somos chamados para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Carregando nossa cruz, negando a nós mesmos. Negando a nós mesmos e olhando para Jesus. É Ele que importa. E não eu. E não nós. O que importa é Jesus e é para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos olhar e caminhar com Ele, e andar com Ele, e servi-lo. E pagar o preço do discipulado, sofrer os riscos do discipulado, estar junto com Ele, ficar do lado de dentro da janela, e não em cima da janela, flertando com as coisas lá de fora. Nós precisamos estar do lado de dentro, precisamos caminhar com Cristo, assumir os riscos de estar com Ele e servi-lo com alegria, em espírito e em verdade. Uma outra coisa que Pedro fez, assentou-se na roda dos escarnecedores. Lucas 22, 54 e 55. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. 55. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Eles escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus, e Pedro foi para junto deles. Pedro foi estar com eles. Em companhias erradas. Em companhias erradas. Quantas vezes por aí
a um ajuntamento de pessoas e acaba que muitos arrumam companhias erradas. É aquele que quer ver o mal, é aquele que quer o contra. Nós precisamos estar com Jesus, ligados nele, firmes nele. Nós precisamos estar com ele. Veja bem, Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes. Com juramento até, numa delas. Pedro nega a Jesus. Quando ele nega a Jesus, nega seu nome, sua fé, seu apostolado, suas convicções, suas promessas feitas a Jesus, tudo isso. E ele nega a Jesus. Não deu crédito ao que Jesus havia dito. Ele disse, não, eu jamais, eu não farei isso. Mas aconteceu. E ele nega a Jesus aquilo que ele cria, as promessas que ele havia feito a Jesus, seu apostolado, tudo isso naquele momento ali não valeu mais nada. E hoje não é diferente. Quantas pessoas têm negado Jesus por tão pouco? Seu ministério, sua fé, suas convicções, aquilo que cria antes não crê mais. Ministério. Quantas pessoas fizeram promessas e promessas e promessas a Jesus e não cumprem mais, não se importam mais com o que falaram, não se lembram mais, não se lembram nem mesmo das palavras de Jesus. Mas, como eu disse no começo, o Senhor Jesus amava a Pedro de forma extraordinária, assim como Ele nos ama hoje, assim como Ele nos quer hoje, assim como Ele não abre mão de nenhum de nós hoje. Uns têm a fé firme, outros têm a fé oscilante. Uns são convictos, outros são convictos hoje e amanhã nem tanto, mas depois ele volta a ser de novo. Mas o Senhor não abre mão de nenhum de nós. Ele nos ama e nos chama. Ele nos ama e quer junto dele, nos quer junto dele. Ele nos ama e não se esquece de nós. E algumas coisas foram importantes para que Pedro fosse restaurado. Vejam só, o olhar compassivo de Jesus para ele. Quando ele nega a Jesus, 3 vezes, assentado à roda dos escarnecedores, daqueles que zombavam de Jesus, e lá ao longe ele olha e vê Jesus, e Jesus olha para ele. E esse olhar de Jesus faz toda a diferença, porque o olhar de Jesus restaura. Não era um olhar acusador, dizendo, eu não te falei, mas era um olhar de restauração. E aquilo falou profundamente ao coração de Pedro, quando Jesus olha para ele. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, e ele, quando nós olhamos para ele e vemos os seus olhos, se nós tivermos como Pedro, não há como não se arrepender, não há como não voltar atrás, não há como mudar de vida, não há como voltar a ser aquele que era antes, servo de Jesus. Pedro chorou lágrimas de arrependimento, choro sincero, arrependeu-se com sinceridade. Ele não sentiu remorso, mas foi um arrependimento genuíno, sincero, profundo. Aquelas lágrimas que ele chorou ali naquele momento foram verdadeiras. E ele se arrependeu do que havia feito, saiu daquele lugar
e foi embora pensando no que havia acontecido. Foi embora com aquilo na mente. Foi embora com o olhar de Jesus na sua mente. Foi embora pensando nisso. Ele não se desviou, mas não queria estar junto com os discípulos, queria voltar para a sua vida, mas aquilo martelava na sua mente. Aquilo martelava o olhar de Jesus e ele arrependeu-se ali naquela hora. Às vezes a gente prega o arrependimento para aqueles que não são crentes, mas nós precisamos, de vez em quando, fazer uma avaliação de nós mesmos e ver como é que nós estamos. Olhar para Jesus, olhar para os olhos de Jesus e ver se há necessidade de arrependimento, ver se há necessidade de voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, fazer tudo novamente, aquela alegria ser restaurada, aquele ânimo ser restaurado, aquele amor ser restaurado, fazer tudo novamente. Às vezes, precisamos disso. Assim como Pedro, nenhum de nós estamos isento. Se Pedro, aconteceu tudo isso com ele, nós não estamos imunes a isso. Nós não estamos isentos disso. Nós também estamos sujeitos a estas coisas. É claro que devemos orar constantemente, vigiar para que não caiamos em tentação, estar pronto, estar de prontidão, buscar veementemente estar na presença de Jesus. Veja bem que Jesus amava a Pedro de forma extraordinária. E aqui em Marcos 16, versículo 7, ide, chamai os discípulos e também a Pedro. Ide, chamai os discípulos e também a Pedro. Em João 21, há um encontro de Jesus com Pedro. E Jesus lhe faz algumas perguntas. João 21, a partir do versículo 15. João 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os cordeirinhos. Jesus faz 3 vezes essa pergunta a Pedro, a partir do versículo 15. Ele faz 3 vezes essa pergunta. Em primeiro lugar, Jesus cura o orgulho dele, que por causa do que ele fez, ele sentiu-se talvez envergonhado de estar junto dos discípulos, por ter negado a Jesus, por ter feito o que fez. Mas Jesus curou o seu orgulho. Jesus curou a sua memória. E a única exigência que Jesus faz a Pedro, para que ele continue discípulo e que ele pastoreie as ovelhas do seu rebanho, é amá-lo. É amá-lo. Amar a Jesus. E é isso que cada um de nós devemos fazer. Quantos por aí afora se afastam da igreja por orgulho? Quantos não vêm mais por orgulho? Sentem-se envergonhados. Mas o Senhor é Deus que cura isso. O Senhor Jesus é Deus que restaura vidas. É Deus que restaura o coração. É Deus que promove bênçãos extraordinárias aos seus filhos. Quando há quebrantamento, quando há arrependimento, quando se volta verdadeiramente
ao olhar de Cristo. E eu fico feliz porque Jesus não desistiu de Pedro. Eu fico feliz porque Ele não desistiu de mim. Eu fico feliz porque Ele não desistiu de você. O Senhor Jesus não desiste de nenhum de nós. E Ele nos ama apesar de nós. Apesar de sermos quem somos. Ele nos ama de forma extraordinária. E eu quero convidar você para ficar em pé comigo neste momento, para nós orarmos. Sabendo disso, que Deus te ama muito e que Ele não abre mão de você em momento nenhum. Veja o que nós falamos de Pedro. Ele não abriu mão de Pedro. E Ele também não abre mão de nenhum de nós, por causa de seu amor extraordinário. Senhor meu Deus, Pai querido, muito obrigado pelo seu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, porque o teu olhar restaura. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz a pastos verdejantes e o Senhor nos quer por perto, o Senhor nos quer contigo, o Senhor nos quer nos seus braços. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para com a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para com cada um dos teus servos aqui neste lugar. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para ti. Ajude-nos, Senhor, na nossa caminhada. Ajude-nos, ó Deus, que se em algum momento nós fracassarmos, nós fraquejarmos, que nós possamos olhar para ti e nos pormos em pé novamente para continuarmos em nossa caminhada. Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe a cada um de nós, teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe, pastor Reginaldo. Quem foi abençoado, quem está sendo abençoado daqui hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Domingo temos ceia, a partir das 9 da manhã, aqui na igreja. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão, consolação e direção do Santo Espírito de Deus, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E nós aqui dizemos, Deus a todos abençoe, abraça um bocado de gente antes de ir embora. E nos vemos